Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai amado. Senhor, te louvamos porque Tu és um Deus justo. Tu és um Deus misericordioso, Pai. Senhor, por causa da Tua misericórdia, não somos consumidos, Pai amado. Senhor, a Tua misericórdia nos constrange, Pai amado, porque pecamos contra Ti todos os dias, Senhor. Fazemos o que é mal diante dos Teus olhos, Pai amado. Nos perdoe, Pai amado. Perdoe os nossos pecados, nossas iniquidades. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, quando colocamos ídolos em nossos corações, Senhor. Quando adoramos outra coisa, além de Te adorar, Pai amado. Porque Tu és o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra e tudo que nela há, Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar Te adorando, Te engrandecendo, Pai amado. Te agradecendo, Senhor, porque sem Ti não somos nada, Pai. Sem Ti não sabemos caminhar para lugar nenhum, Pai. Senhor, nos ajude nesse devocional que estamos fazendo, Pai amado. Que possamos entender, Senhor, o que Tua palavra quer nos dizer, Pai amado. E que possamos também colocá-la em prática, Senhor, no nosso dia a dia, Pai amado. Senhor, nesse momento também, Pai, eu venho te suplicar, Pai amado, que Tua palavra, Senhor, seja cada vez mais conhecida através da internet, Senhor. Que pessoas, Senhor, Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. E passem, Senhor, a Te seguir, a Te obedecer, Senhor, e a Te amar, Pai. Em nome de Jesus, assim que oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Isaías, capítulo 54. Isaías 54, versículo 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao 17, tá bom? E a palavra de Deus diz assim: A Nova Jerusalém. Uma introdução dessa parte diz: Mais uma vez, Deus declara o seu amor por Jerusalém e diz que vai proteger o seu povo. Versículos 16 e 17. O que muda é a figura de linguagem ou imagem. Não se fala mais sobre o amor pela mulher. Capítulo 54, versículos 1 a 10. Mas sobre a reconstrução de Jerusalém, que aponta para a Nova Jerusalém. Essa parte do capítulo 54 inicia assim: O Senhor Deus diz: Ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console.
Eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Você será fundada sobre a justiça, e por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do temor e do terror. Se alguém a atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos os que lutarem contra você. Eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa as armas para destruir e matar. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Amém. E o versículo em destaque aqui fala justamente sobre isso. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Amém. E Spurgeon diz sobre esse versículo o seguinte: o dia de hoje é importante na história inglesa por duas grandes libertações forjadas por Deus. Neste dia, em 1605, a trama dos papistas para destruir o Palácio de Westminster foi descoberta. Enquanto se prepararam para nossos príncipes, em profundas cavernas, uma cilada candente, ele atira do céu um raio lancinante, e sombria traição é trazida à luz. Em segundo lugar, hoje é o aniversário da chegada do rei William III em Torbay, em 1688, o que aniquilou a esperança de supremacia papista e garantiu a liberdade religiosa. O dia de hoje deve ser celebrado não pela anarquia de Moleques, mas pelas canções dos santos. Nossos patriarcas puritanos fizeram deste momento uma época especial de ação de graças. Há registros de sermões anuais pregados por Matthew Henry neste dia. Nosso sentimento protestante e nosso amor pela liberdade deveriam nos fazer considerar esse aniversário com gratidão santa. Que nosso coração e lábios exclamem: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado que o Evangelho, nossos pais nos têm contado
o que outrora fizeste em seus dias. O Senhor fez da Inglaterra a casa do Evangelho, e quando o inimigo se levantou contra ela, o Senhor a blindou. Ajuda-nos a oferecer canções contínuas para repetidas libertações. Que o anticristo nos odeie mais e mais a cada dia, e se apresse o dia da sua total aniquilação. Até lá e sempre creremos na promessa. Toda arma forjada contra ti não prosperará. O dia de hoje não deveria estar presente no coração de todo aquele que ama o Evangelho de Jesus, para que pleiteie pela aniquilação de falsas doutrinas e pela expansão da verdade divina? Não faria bem sondar nosso coração e expulsar qualquer traço de justiça própria que possamos ter oculto? Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 35. Oração pedindo a ajuda de Deus. E uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica de um homem que está sendo perseguido e falsamente acusado pelos seus inimigos, semelhante a Salmo 7, versículos 17, Salmo 22, Salmo 28 e Salmo 31. Esse salmo está dividido em 3 partes: versículos 1 a 10, versículos 11 a 18 e versículos 19 a 28. Em cada uma delas há uma descrição das aflições do salmista, uma declaração de inocência, um pedido a Deus para que castigue os inimigos e uma promessa de louvá-lo. E o salmo inicia assim: Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dai-me a certeza que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento, quando o anjo do Senhor os atacar. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois sem motivo nenhum armaram uma armadilha para mim. Cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperarem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas. Cairão nelas e serão destruídos. Então eu me alegrarei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz porque Ele me salvou da morte.
Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes, e livras os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam com o mal, e por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim, zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, eles zombaram de mim e me olharam feio com ódio. Ó Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva a minha vida desses leões. Então eu te agradecerei em público. Eu te louvarei no meio da multidão. Não deixes que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos, pelo contrário, inventam acusações falsas. Contra as pessoas que me amam, a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que você fez. Mas tu, ó Senhor Deus, tem visto isso. Então, não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Levanta-te, meu Deus, e defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo, por isso declara que estou inocente. Ó meu Deus, não deixes que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Não deixes que eles digam: nós acabamos com ele. Nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre: como é grande o Senhor! Ele está contente, porque tudo vai bem com o seu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 35. Salmo 35, título hebraico, referência a Salmo 4, versículo 1.
Salmo 35, versículo 2. Escudo, armaduras, armas de defesa. Salmo 35, versículo 3. Lança, machado de guerra, armas de ataque. Deus é apresentado como se fosse um soldado pronto para combater o inimigo. Salmo 35, versículo 5. Palha, referência, Salmo 1, versículo 4. O anjo do Senhor, referências, Salmo 34, versículo 7. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16. E Isaías, capítulo 37, versículo 36. Salmo 35, versículo 7. Armaram uma armadilha. Referência, Jeremias, capítulo 18, versículo 20. Capítulo 35, versículo 8. Apanhados pelas suas próprias armadilhas. O mal que os inimigos planejaram fazer ao salmista caiu sobre eles mesmos. Referência, Salmo 9, versículo 16. Salmo 35, versículo 10. Os pobres e os necessitados. Referência, introdução do Salmo 6, versículo 6 e Salmo 9, versículo 18. Salmo 35, versículo 11. Homens maus. A segunda parte desse salmo, versículos 11 a 18, começa com uma acusação contra os inimigos do salmista, versículos 11 a 12. Ele ora pelos inimigos, versículos 13 a 14. Mas eles o atacam, versículos 15 a 16. Pede que Deus o livre dos ataques deles e promete agradecer em público, versículo 17 a 18. Testemunham contra. Referência, Salmo 27, versículo 12. Salmo 34, versículo 14. Orei como se fosse por um inimigo. Referência, Romanos, capítulo 12, versículo 15. Salmo 35, versículo 16. Me olharam feio, com ódio. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: rangeram os dentes contra mim. Referência, Salmo 37, versículo 12. Salmo 112, versículo 10. Atos, capítulo 7, versículo 54. Ranger os dentes é uma maneira de mostrar ódio e revolta por causa de derrota. A tradução optou por uma atualização cultural. Salmo 35, versículo 18. Em público. Referência, Salmo 22, versículo 22. Salmo 35, versículo 19. Inimigos. Referência, Salmo 3, versículo 6. Me odeiam sem motivo. Referências, Salmo 38, versículo 19. Salmo 69, versículo 4. João, capítulo 15, versículo 25. Salmo 35, versículo 20. Paz. Referência, Salmo 34, versículo 14.
Salmo 35, versículo 23. Minha causa. Referência: Salmo 74, versículo 22. Salmo 35, versículo 24. Declara que estou inocente. Linguagem de tribunal, onde Deus, que é justo, age como advogado. Versículo 23. E juiz, versículo 24 do salmista. Referência: Salmo 26, versículo 1. E é isso, gente. Salmo de número 35. Que Deus os abençoe.